E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Vitamina de Abacate. E senhores, o vídeo de hoje não será no estúdio, não será no Chroma Key. Eu quero levar vocês para um lugar diferente. Eu quero apresentar algo diferente. Mas não se preocupe, você não precisará arrumar sua mala e nem pegar um atestado. Pois eu levarei vocês dentro dessa câmerazinha, lá para Curitiba. Vamos comigo? Já cheguei. Eu vim para Curitiba por dois motivos. O primeiro é dar um aperto de mão na minha namorada. Que isso? E olha só que milagre, um dia de sol em Curitiba. Não tem nem nuvem no céu, tá azulzinho. E a segunda coisa que eu vim fazer em Curitiba é visitar sebos. Esse é o primeiro sebo que levarei vocês para conhecer hoje, o Estação Literária. E a partir de agora eu irei narrar por cima das gravações que eu fiz nesse dia, porque eu acabei ficando com vergonha de falar sozinho na frente dos outros no sebo. E eu também não queria atrapalhar o silêncio que tava no lugar. E eu acredito que a maioria de vocês, quando pensa em sebo, já pensa diretamente em livro. Mas existem alguns sebos que têm mais coisas antigas além de livros. Como, por exemplo, séries em DVD e Blu-ray. Olha que coisa linda isso daqui, senhores. Os DVDs dentro das capinhas de plástico e algumas séries com as suas temporadas inteiras dentro de caixinhas com capas estampadas e logos. Quando eu era mais novo eu nunca tive acesso a isso, porque minha família não tinha condições. Então eu acho muito lindo ver essas coisas originais, sabe? Porque o máximo que a gente tinha era filme pirata que vinha naqueles plastiquinhos mais simples. Aqui nós temos diversas gavetas de DVDs de filmes, divididos por gêneros. E olha que coisa linda ver esse mar de capinha de DVD. Muito mais belo do que ter que scrollar infinitamente uma página de um streaming. É engraçado para pensar que nessa época, além dos caras terem que se preocupar com capas, eles tinham que se preocupar com a parte lateral, com o ladinho. Porque na maioria das vezes esses filmes iam estar em locadoras ou em lojas, todos enfileirados de lado. E aí, para chamar atenção, teria que ter uma cor boa, uma logo boa, esse tipo de coisa. E aqui nós temos separados os DVDs, os Blu-rays, que tem a capinha azul. Eu resolvi puxar aleatoriamente algum pra ver o que aparecia e dei logo de cara com Senhor dos Anéis em Blu-ray. Pra quem não tá familiarizado, o Blu-ray é como se ele fosse o high level dos DVDs. E vai aí uma curiosidade, vocês sabiam que Blu-rays têm uma qualidade maior do que o filme que você assiste por streaming? Parece um negócio velho, datado, né? Só que não, até hoje lança muita coisa pra Blu-ray. Porque o Blu-ray seria meio que o arquivo original, com toda a sua qualidade. Existe um negócio que chamam de taxa de bits, que seria meio que cada quadradinho, cada detalhezinho que tem na imagem. Um Blu-ray consegue alcançar de 40 a 50 mil bits.
enquanto um streaming comum vai estar ali na casa dos 8.000, porque o streaming precisa comprimir aquele arquivo para que você consiga rodar pela internet e para que todo mundo consiga usar o site sem sobrecarregar os servidores. Eu acho que é importante lembrar também que nem tudo vai ser acessível num sebo. Como por exemplo, esse Blade Runner aqui tava R$130. Mas em compensação, a Casa Monstro em 3D tava só 15. Alô, alô, rapaziada dos anos 90 e anos 2000. Vocês por acaso assistiam Heroes de madrugada na TV aberta? Olha só que bonitinhos, Walking Dead tudo na caixinha. Olha que lindo esses daqui de Game of Thrones. Apesar do trauma das temporadas finais, deve ser muito legal assistir as primeiras temporadas em Blu-ray. E eu poderia passar o vídeo inteiro só falando sobre Blu-ray e mostrando capas pra vocês, mas tem mais coisa pra ver nesse sebo, né? Como, por exemplo, gibis e HQs. Capa dura é muito gostosinho, velho. Olha isso. Nossa, pegar no duro é muito gostoso. Você sabia que a melhor porta de entrada pra você entrar no mundo das HQs é através de sebo? Porque sebo tem muita HQ. Porque é uma coisa que, apesar de muita gente colecionar, tem gente que uma hora abre mão da coleção, né? Mas como eu não sei nada de HQ, não tenho nenhuma em específico pra mostrar pra vocês. Me perdoem. Preciso melhorar como pessoa. Indo pra parte dos livros, acho que uma das coisas mais interessantes é que às vezes você vai encontrar livros extremamente conservados e livros bem velhinhos e acabados. E eu acho muito legal olhar pra um livro bem envelhecido e imaginar de quem ele era, há quantos anos ele existe, quantas pessoas leram ele. São livros que, além da história que está presente dentro deles, também carregam uma história em seus amassados. Esse aqui até derrubaram um cafezinho em cima dele. Se bobear, essa mancha é mais velha que muita gente que está assistindo esse vídeo. Pergunta séria aqui, hein? Papo de adulto. Qual o seu dinossauro preferido? A maioria dos sebos dividem seus livros por gêneros e categorias, e eu, quando vou neles, passo a maior parte do tempo na área de jogos e ficção científica. E é muito engraçado que todo sebo que eu vou, eu sempre acho esses livros aqui, ó. Esses do Battlefield 3 e esses do World of Warcraft. Tem um monte de WoW, mas esse em específico é o que sempre tá nos sebos. Um livro ir parar no sebo não significa que ele é ruim, mas é engraçado quando você encontra vários do mesmo tipo. E tem vezes que eu não acho nada interessante na parte de jogos, mas tem vezes que eu acho ouro, como este guia de estratégias de Age of Empires 2. Que tá com um preço bem salgadinho, mas tá lindão ao mesmo tempo. Espero que eu não seja o único esquisito que gosta de abrir esse tipo de livro de guia de jogo, revistas, pra ficar olhando prints impressos. Esse jogo nem é da minha época, eu não joguei ele na minha infância, mas é gostoso você ver esses livros com os textinhos separadinhos, tudo organizadinho, sabe? E claro, uma coisa que não pode faltar em sebo é livro de youtuber. Olha só esse daqui do Isolados. Tá mais em conta que o do Age of Empires. Agora, pra galera do RPG, pode ser que você dê sorte em um sebo, viu? Encontrando livro que tem aventuras completas, com guias, essas paradas, sabe? Só que esse específico também não tava barato, viu? E descendo pra última prateleira dessa categoria, tem um monte de revista antiga. E cara, revista eu acho que é onde os caras mais se dedicavam em design e onde mais tinham liberdade, sabe? É muito legal você ficar folheando essas revistas. Essa daqui, por exemplo, é uma revista de aventuras de RPG que tem algumas ilustrações. Esse daqui é do Holy Avenger 3D IT. E aí logo ao lado não pode faltar, né, uma elfa com seios enormes e pouca roupa. Não poderei mostrar para os senhores. Nem no Seja Membro. Esses quadrinhos de Minecraft devem ter feito parte da infância de um pessoal aí que tá assistindo. Aqui no canal Bruno Hatak temos nostalgia para todas as idades. Essa revista RPG Dragão também tem aos montes aqui nesse sebo. E olha que bonitinho, tudo estampado, colorido, várias fontes. E os caras eram à frente do tempo, hein? Porque na época que o Internet Explorer era simplão desse jeito, os caras já vendiam revista online. Ah, claro, e aqui também tem a Elfa Peituda. Olha só essa seção de RPG em videogame. Terceiro Tchê RPG, Encontro Gaúcho de RPG. Pelo que eu pesquisei, esse evento aconteceu entre 2007 e 2009.
Já já essa revista vai ter 20 anos. E olha só, pra você que quer vender sua carta de Magic, aqui temos os preços de 2007. E quando eu falo que tem muito dragão RPG, é muito mesmo. E perdido aqui no meio, por salgados R$40, nós temos um álbum de figurinhas do Dragon Ball Z. E é um álbum que você cola figurinhas de frames do episódio. E a revista vai te contando a história do episódio e mostrando os frames. Os caras nessa época sabiam fazer dinheiro, hein? Aqui na parte de ficção científica não teve nada diferente que chamou a atenção dos meus olhos. Mas eu encontrei esse livro de The 100, que é uma saga sci-fi que virou uma série do canal CW. E essa série é uma desgraça, mas dizem que o livro é bom. E um homem não pode viver apenas de revista de jogos, né? Então vamos explorar mais. Wheels on the ground. Let's get these wheels in motion. Em um sebo você encontra realmente todo tipo de livro. Livro de dança, de teatro, futebol, musculação. E tem esses daqui de luta que eu juro pra vocês que pesam uns 5 kg. Aí eu fiquei me perguntando se tem algo escrito ou se você usa o próprio livro como uma arma de luta. Vamos ver o que tem aqui na seção de moda. O que toda mulher precisa saber sobre moda. Olha só, parece um cara bem simpático com um belo sorriso. Calçados. Use modelos que deixam os pés à mostra. Opa! Dica de moda, né, paizão? Tô sabendo. Ao lado do homem dos pés eu encontrei uma caixinha com várias cifras de músicas diferentes. E é muito doido para pensar que existia um período em que as pessoas não procuravam cifras na internet. As pessoas tinham que comprar livro com as cifras. E aí você ia folheando a página e aprendendo e decorando. Num período que Google não era opção, existia livro de todo tipo de coisa. Como por exemplo esse livro aqui que te ensina a fazer 260 receitas de salada. E aí livros de cervejas, livros de vinho, outras bebidas. Uma coisa que também tem na maioria dos sebos são essas prateleiras enormes, com um mar de livros. E a maioria deles são educacionais. Alguns mais datados e outros mais recentes. Livros educacionais de faculdade costumam ser bem caros, então comprar em sebo acaba sendo mais em conta, sabe? Mas se eu parasse pra ler tudo isso daí, ó, uma coisinha ou outra acho que eu ia aprender, viu? E agora chegamos numa parte bem interessante. Livros antigos de informática. Aqui, obviamente, você vai encontrar livros sobre programação, como esse daqui em C++, esse daqui de lógica de programação e algoritmos com JavaScript. Mas o mais legal é quando você encontra guias de versões muito antigas de programas famosos, como esse aqui do Photoshop. Olha que coisa linda, você vai folheando e tem vários prints dos ícones, as coisas circuladas, tudo coloridinho, tudo separadinho. Eu fui atrás de ver a data desse livro e ele é de 2016. E meu primeiro pensamento foi, não é tão velho assim. Até eu me lembrar que 2016 foi há 9 anos atrás. Mas esse do Photoshop não era o mais velho que tinha por aqui, pois eu encontrei esse outro de 1999. Aprenda a usar o computador e a internet através de imagens. Pega essa capa! Essa aqui seria sua visão se você fosse um hamster deitado no meu colo esperando eu ler esse livro pra você. Caso você tenha imaginado isso alguma vez. E esse é um livro muito completinho, cara, cheio de ilustrações bem anos 2000, sabe? Que explica desde o básico de bytes, kilobyte, megabyte, até coisas mais avançadas, como o funcionamento de cada peça de computador da época. Mas o que me encantou de verdade nesse livro foram essas artes, olha isso, cara. E senhores, esse livro me encantou tanto que eu paguei R$30 por ele, levei pra casa e fiz uma live de 3 horas folheando cada uma das páginas do livro. E se você quiser ver a live inteira, eu vou deixar o link na descrição. E eu também tô considerando fazer uma versão resumida dessa live pra postar no Seja Membro. Com meu novo velho livro em mãos, eu parti pra outro sebo, que fica uma rua acima desse. Eu definitivamente não sou o maior dos leitores, eu não leio tantos livros assim, mas quando eu olho essa pilha de livros desse sebo em específico, me dá uma vontade de nadar aí, sabe?
Só que, obviamente, esses não são livros à venda, são livros que ainda vão ser organizados nas prateleiras. E no chão, pertinho dessa pilha de livros, eu encontrei um mangá de Death Note. Eu pensei, nossa, eu poderia dar de presente pra minha namorada. Aí eu vi que custava R$70 e acabei desistindo. Eu não tô muito bom de dinheiro ultimamente. Eu tenho que fazer mais vídeo. E logo no primeiro corredor do sebo que eu encontro, mais revistas de jogos. E por acaso aquele ali é o Gordon Freeman do Half-Life andando de skate? Olha isso daqui, GTA San Andreas, as previsões para o game mais esperado do ano. E dentro desse livro a gente vai encontrar reviews de Onimusha 3, Van Helsing, World Tour Soccer 2005 e Hitman Contracts. Essa revista tem 20 anos. E eu encontrei outra que tem um guia para iniciantes de Ragnarok, aquele MMO que lançou em 2002. E nesse sebo eles gostam de botar plastiquinho na maioria das coisas. E é legal, né? Porque evita do povo sujar as revistas que às vezes nem vão comprar. E logo ao lado das revistas de jogos nós temos um mar de HQs. Dos personagens mais famosos para outros menos famosos. Tem até umas HQ da Vertigo aqui, ó. E se você for um idoso, tem escondido aqui HQs de Conan. Indo pros livros de jogos, eu não encontrei nada de diferente, mas encontrei o famoso, o livro do Battlefield 3. E no topo de uma prateleira eu encontrei um monte de livro velho, olha. E se você tá assistindo esse vídeo até aqui, você também deve ver uma certa beleza nisso. E olha só que específico e interessante, uma prateleirinha só para poesias paranaenses. A Odisseia Dunque, unindo aos pedaços. O olho pula, o coração para, você demora. Aconchego, você não chega, só você chegaria. Bem no fundo desse sebo nós encontramos uma seção de discos de vinil. Olha só que belezinha esse disco do Chitãozinho e Chororó. Nossa, vocês tinham que estar aqui pra ver, cara. Eu juro pra vocês que 90% das capas de vinil os caras estão farmando aura. Se é que os jovens me permitem usar esse termo. Eu até encontrei uma banda chamada Yahoo. Se eles tivessem um álbum com o nome Respostas, seria incrível. E esse aí sou eu, sozinho no fundo de um sebo curitibano. E senhores, mesmo sendo um jovem de 24 anos que não tem o hábito da leitura, ainda assim eu fico maravilhado com esse tipo de lugar. Porque esse tipo de lugar com coisas antigas é como uma viagem no tempo. É como se você pudesse visitar memórias estáticas. A nossa memória ela não é fixa, ela acaba mudando com o tempo. A gente acaba perdendo detalhes, cores, falas, conversas. Mas em um livro não. Cada palavrinha que foi impressa ali em 1999 está do mesmo jeito em 2025. Cada imagem presente nesses livros. E eu acho muito mágico parar para pensar que o ser humano é capaz de escrever tanta coisa sobre tantos assuntos. Tem infinitas histórias fantasiosas, infinitos textos educacionais e infinitas coisas sem sentido, né? Porque com certeza tem muito livro publicado com coisas sem sentido. Mas ainda assim, visitar isso é visitar uma das formas mais antigas que o ser humano usava para se registrar. Sebos e lugares com antiguidades têm uma utilidade. Eles preservam coisas físicas. A maioria dos discos e livros que vocês viram nesse vídeo, se não tivessem aí expostos, estariam no fundo de uma caixa em um quartinho esquecido da casa de alguém. Estaria na casa de um avô ou avó que já nem se lembra mais dos livros que tem, e que os mais novos nem se importam em olhar, pois não têm a curiosidade. Apesar de existir lugares que cobram preços altíssimos por coisas antigas, ainda assim é interessante a ideia de passar pra frente, de que se um livro, HQ ou disco não tem utilidade pra você nem como decoração, se você não tem nenhuma memória ligada àquilo, nenhum sentimento, é interessante você deixar que outros possam experienciar aquele livro, aquela música, aquela série, aquele filme. O ato de preservar e o ato de compartilhar são igualmente belos. E você que assistiu esse vídeo meio desatento deve estar se perguntando qual o ponto do Bruno com esse vídeo, por que do nada ele fez esse vídeo. Eu quero que vocês se lembrem da importância da preservação, da importância do compartilhamento. Existem livros que estão nessas estantes que nunca venderam milhões de cópias, que muitas vezes nem foram digitalizados, e a única forma de ser encontrado é aí, fisicamente. A humanidade é cheia de problemas, mas ao mesmo tempo é lindo ver o quão artístico é a humanidade, pois escrever palavras em um livro também é arte, fazer uma música é arte,
Atuar em um filme ou série é arte. E andar por esses corredores é andar por corredores da mais pura arte. Tomar conhecimento de músicas e livros antigos é manter um pouquinho mais vivo uma arte que, pela lei do tempo, já era para estar esquecida. Esse vídeo tem 2 propósitos: preservar de forma visual esses lugares, preservar quem eu era nesse dia, porque a gente não sabe como será o amanhã. E o segundo propósito é te incentivar, porque independente de como será o amanhã, ele será mais belo com o passado preservado e com a arte compartilhada. Então, tire mais fotos, grave mais vídeos, guarde em 5 HDs diferentes, digitalize mídias antigas, compartilhe-as, mande mais link de música para seus amigos, fuce nas gavetas antigas da sua casa, fuce nas gavetas antigas daqueles seus parentes mais velhos. Se na sua cidade tiver algum lugarzinho desse tipo, visite, leve um amigo, leve a pessoa que você gosta. E a preservação não tem a ver com ficar preso no passado, a preservação tem a ver com honrar o passado. É claro que devemos viver o agora, mas para podermos criar as artes de agora, alguém precisou criar alguma arte lá atrás. E essa arte, essa mídia, merece ser preservada. Muito obrigado por me escutar. Eu espero de verdade que você guarde essas palavras, pelo menos esses últimos minutos. Esse definitivamente é um dos vídeos mais diferentes que eu já fiz. E foi uma honra poder compartilhá-lo com você. Por hoje é só, mas eu sinto que ainda temos muito para conversar sobre preservação. Então eu vejo vocês aí nos comentários e no próximo vídeo.